A reabertura do gigante asiático após anos de medidas restritivas da política Covid-0 deve impulsionar a economia chinesa, que viu seu crescimento ficar abaixo do padrão no último ano. A meta do governo é de um crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, de 5% em 2023, e apesar de parecer elevada, é considerada modesta pelos economistas. Mas o cenário de reabertura da China é bem diferente do que foi encontrado quando outras economias desenvolvidas acabaram com as medidas restritivas da Covid. Mas será que essa retomada da China pode afetar preços de commodities e trazer mais pressão inflacionária? Nesse vídeo, a gente vai trazer 3 questões. A primeira seria essa tese de reabertura da China e como que ela afetaria o crescimento econômico. O segundo ponto seria se a recuperação poderia afetar os preços das commodities. E o terceiro, se o indicador de preços ao consumidor acabar aumentando na China, se essa inflação poderia contaminar outros países, por exemplo. Mas antes, fica o lembrete para você seguir o nosso canal e ficar de olho em todas as funcionalidades que são possíveis com o Investing Pro pelo site ou aplicativo. E agora o primeiro ponto, o que explica essa recuperação chinesa? Diante de uma reabertura que já era uma realidade no resto do mundo, o governo da China vinha sendo pressionado pela população, que promoveu uma série de protestos. Com lockdowns, testes em massa e outras restrições, a economia da China cresceu 3% no ano passado, abaixo da meta de 5,5%, o que pode parecer muito a nível local, mas está bem abaixo do padrão chinês. Para esse ano, o governo reduziu a meta para 5% e decidiu mudar algumas estratégias. Além do anúncio da flexibilização das medidas restritivas no fim do ano passado, houve uma aproximação com o governo russo e uma tentativa de socorro do setor imobiliário, que representa 1/3 da produção econômica do país, mas encolheu em 2022. A volta ao consumo de uma população que precisava ficar em casa e estímulos para aumentar a liquidez colhe os frutos, e os resultados vistos no Ano Novo Chinês indicam uma retomada. Nos 2 primeiros meses deste ano, a economia chinesa apresentou alta no varejo, produção industrial e investimentos em ativos fixos. O segundo ponto seria se essa recuperação mais forte da China poderia impactar os preços das commodities. Os economistas divergem sobre os impactos que a reabertura pode ter nas commodities. Arthur Mota, que é economista do Banco BTG, acredita que o minério de ferro já subiu com o afrouxamento das medidas no ano passado e não deve subir muito mais, ainda que siga em um patamar elevado, o que seria positivo para o mercado brasileiro, principalmente para a mineradora Vale. Por outro lado, a economista do banco suíço Julius Baer, Sophie Altermatt, espera que a recuperação seja proporcionada pelo consumo das famílias e dos serviços, e menos do setor imobiliário ou industrial, e não enxerga então que a retomada seja um catalisador para as commodities. Enquanto isso, há economistas que acham que as commodities metálicas ainda possuem espaço para valorização. Commodities metálicas tendem a se beneficiar bastante, e aí eu acho que no caso do Brasil, por exemplo, o preço do minério de ferro tende a subir um pouco, sim, e isso pode beneficiar os países que são exportadores dessa commodity, que é o nosso caso. Pensando também na frente do consumo interno, eu acho que commodities mais para consumo mesmo da população no geral também tendem a ter uma alta de preços, e os exportadores tendem a se beneficiar, e a gente pode pensar em várias commodities agrícolas, alimentares, é o caso de carne, por exemplo, que no caso do Brasil, a China é o principal destino das nossas exportações de carne, então isso acaba sendo favorável, mas não é só carne, é o caso de soja, é o caso de trigo, é uma série de commodities agrícolas que são exportadas, não só pelo Brasil, mas por um monte de país emergente, que sim, que tem uma tendência, se essa reabertura continuar e se de fato tiver essa retomada forte da economia, tem uma tendência sim de ter alguma alta dos preços. E o terceiro ponto, se a inflação na China aumentar, pode contagiar outros países? Enquanto o economista Arthur Mota acredita que a pressão não é muito significativa, pois a cesta de commodities não é a maior fonte de preocupação atual, Helena Veronese afirma que há chances de que a inflação da China seja repassada para o mercado global, mas ela pondera que as condições financeiras são muito distintas de quando os países reabriram suas economias após a crise da Covid
com políticas monetárias mais frouxas? Tem, claro, uma chance de ter um repasse dessa inflação para a economia global de uma maneira geral? Tem, mas eu acho que a gente tem que pensar que quando a gente teve a reabertura das economias ocidentais, todos os bancos centrais estavam com taxa de juros zero, e a gente tinha uma economia global extremamente líquida, porque com a pandemia todo mundo injetou liquidez na economia. Isso já não é mais verdade hoje. Então a gente tem, de fato, economias menos líquidas, condições monetárias, financeiras mais apertadas e condições monetárias também de juros mais altos. Então eu acho que tem um risco de repasse inflacionário, mas não vai ser na mesma magnitude que aconteceu na reabertura das economias ocidentais, não. The CPI basket, so Consumer Price Basket, is actually Além das condições financeiras mais apertadas, outro fator importante é que as cadeias produtivas, que passaram por gargalos nos últimos anos, começam a ficar mais normalizadas, o que ameniza um pouco as pressões inflacionárias. Se houver um grande aumento da demanda, é possível uma leve pressão, mas o banco suíço Julius Baer, por exemplo, não espera que esse indicador ultrapasse as metas estabelecidas pelo governo chinês. No constraints from that side. E você gostou desse conteúdo? Então segue aqui o canal do Investe.com Brasil e deixa sua opinião nos comentários. Por hoje eu vou ficando por aqui e até a próxima!